E caso isso aconteça, se o paciente fala alguma coisa ali constrangedora, né, alguma coisa que não é muito adequada, mas ele está sedado, ele está recebendo uma sedação, porque foi algo que aconteceu ali, uma coisa que pode constranger o paciente. Fala, meus amigos e minhas amigas, queria conversar sobre um fato que acontece quando muitas pessoas recebem anestesia geral. Imagina aí que eu estava no hospital que eu sempre trabalho, aqui no centro de São Paulo, e aí eu fiz uma cirurgia muito tranquila para retirada de vesícula. E no decorrer da cirurgia foi tudo certo, eu fiz anestesia sem nenhum problema adicional. E no final da cirurgia, quando a paciente, no caso, né, era uma paciente bem jovem, ela acordou e aí ela começou a chorar. Ficou super emocionada quando se acordou. Começou a chorar e assim, era um choro meio que inconsolável, sabe? Começaram a vir várias emoções. E ela ficou muito emocionada, chorando, né? Pediu para segurar na mão dela. E eu sei o que acontece, né? Eu sei como anestesista que isso é possível acontecer. E eu vou explicar mais ou menos o que é que passa aí na cabeça de muitas pessoas quando acordam na anestesia. Teve uma vez que acordou a paciente também e ela queria abraçar todo mundo. Foi muito interessante isso. Ela ficava chamando, né, pedindo para abraçar ela. E as pessoas assim meio sem jeito, né, ia lá, dava um abraço, né, como uma forma de carinho, que era um momento que ela ficou muito fragilizada. E muitas pessoas também acordam da anestesia e ficam assim emocionadas, ficam mais emotivas, né? E aí você deve estar se perguntando, Tiagão, por que que isso acontece, né? O que é que causa essa emoção toda quando algumas pessoas acordam da anestesia? A explicação para isso, meus amigos e minhas amigas, vem de uma substância que é o Propofol. É muito interessante que quando o paciente recebe o Propofol, em algumas pessoas, e isso é imprevisível, não dá para saber quem é que vai se manifestar assim ou quem é que não vai se manifestar assim. Em algumas pessoas em específico, elas ficam mais emotivas, ficam mais emocionadas quando elas recebem um Propofol, continuam a anestesia recebendo o Propofol para manter elas adormecidas. E aí quando desliga o Propofol e elas acordam desse jeito. Mais emocionadas, mais emotivas, com vontade de falar alguma coisa diferente, né? Com um sentimento de bem-estar. Por vezes, os pacientes relatam isso, que eles acordam com uma sensação muito boa, uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, uma sensação de um certo prazer de estarem acordando e sentindo uma coisa boa. E é isso, o culpado desse colateral, digamos assim, é a substância Propofol. Eu já pesquisei, mas eu nunca encontrei qual é o mecanismo que o Propofol faz para causar esse tipo de reação. Mas todo anestesista sabe que o Propofol ele tem essa capacidade de causar euforia, de causar esse bem-estar, principalmente quando o paciente acorda ali. No momento que ele acorda da anestesia geral, ou de uma sedação também, pode ser. É muito comum também nas endoscopias, o paciente acorda se sentindo bem, né? Acorda sentindo uma coisa legal. O Propofol está muito relacionado com essa questão aí. E eu trago também para você que ficou até aqui no vídeo, uma dúvida que muitas pessoas têm em relação a falar algumas coisas que elas não queiram falar, né? De contar segredos ou de, sei lá, revelar alguma coisa que ela esconde. Isso não acontece muito, certo? É um medo aí que muitas pessoas têm, mas que é bem difícil de acontecer. Comigo aconteceu poucas vezes. A não ser que você fique perguntando para o paciente ali alguma coisa constrangedora, né? Mas a maioria dos profissionais não vai fazer isso. Eles atuarão de forma ética e vão ficar calados, vão direcionar. E caso isso aconteça, se o paciente fala alguma coisa ali constrangedora, né? Alguma coisa que não é muito adequada, mas ele está sedado, ele está recebendo uma sedação, a equipe obviamente vai ignorar isso, vai manter segredo e não vai ficar espalhando depois. Talvez entre eles pode até haver uma certa conversa depois, né? Mas é algo que a gente costuma guardar segredo, porque foi algo que aconteceu ali, uma coisa que pode constranger o paciente.
E esse tipo de manifestação, né, de você falar algo que não quer, apesar de não ser tão comum assim, é bem difícil de acontecer. A substância que eu acho que está mais relacionada com isso daí é o midazolam, o Dormonide. Então, ele é uma substância que permite que você tenha um certo grau de consciência, mas depois de um tempo você não lembra do que você falou. Você pode até estar bem acordado e parece que está bem acordado, mas o midazolam ele consegue fazer esse tipo de amnésia. Você parece que está acordado, mas depois você não lembra que você falou aquilo. Na verdade, não é nem parece que está acordado, né? Você está realmente acordado ali num grau de consciência intermediário que dá para falar. Você fala, você ri, você pode contar uma piada, mas depois você não lembra de nada do que aconteceu. O midazolam tem essa propriedade aí. Mas não se preocupe, caso você será submetido a uma anestesia, ou se você tem esse medo, né, de caramba, será que eu vou falar alguma coisa que vai me deixar numa situação constrangedora, né? Ou se você tem algum segredo aí que você não quer que ninguém saiba, fique tranquilo que se você já entra na sala cirúrgica bloqueando de falar aquilo, né? Muito provavelmente você não vai falar nada, você vai se comportar da maneira que você geralmente se comporta. O que pode acontecer no máximo é você ficar mais desinibido, assim, ficar mais à vontade em termos de conversar mais, responder mais, fazer alguma brincadeira, mas essa questão de ficar revelando os segredos da sua vida é bem difícil de acontecer, tá? Pouquíssimas vezes acontece. Na minha vida como anestesista, nenhum paciente ficou revelando os segredos da vida dele. Então, fica tranquilo. Se já aconteceu alguma coisa dessa com você, né? Ou de você ficar muito desinibido na volta da anestesia por causa do Propofol, se você já sentiu uma coisa boa do Propofol quando você fez um exame de endoscopia, de alguma cirurgia, comenta aqui abaixo, deixa um comentário dizendo o que aconteceu, ou se você já viu isso acontecer. É bem legal a gente ver essas experiências. E também se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e é muito legal para mim. Se você gosta do meu trabalho aqui, eu vou agradecer muito que você faça isso. Maravilha? É isso aí, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!